Olá, tudo bem? Eu me chamo Denise, sou analista no departamento científico da Quílios e queria conversar com você um pouco sobre o colostro bovino, esse superalimento da natureza. Eu espero mostrar, né, nessa breve apresentação o porquê a gente considera o colostro um superalimento e espero que você concorde comigo ao fim desse período. O colostro é a primeira secreção produzida pelas glândulas mamárias logo após o parto, até mais ou menos ali 24 a 48 horas. Logo após já começa o leite de transição, né, e o leite maduro. O colostro é um alimento especialmente selecionado para ser perfeito logo ali nas primeiras horas do nascimento, né, dos filhotes. A gente já sabe da importância da amamentação dos seres humanos logo nas primeiras horas de vida, né, e a importância do colostro, mas hoje eu vou focar aqui a minha apresentação no colostro bovino. Isso porque a gente já sabe há muito tempo que o colostro bovino ele pode trazer benefícios para a saúde humana. Por exemplo, na década de 60, Albert Sabin já pensou, né, escreveu um artigo sobre a possibilidade de utilização do colostro bovino contra a poliomielite. E a gente tem que lembrar que o Albert Sabin é quem desenvolveu a vacina contra a poliomielite. Então, é quem tem responsabilidade, né, quem tem autoridade para falar sobre esse assunto. Mas existem mais de 6.000 estudos já mostrando a possibilidade de utilização do colostro para a saúde humana, mostrando segurança e eficácia. O colostro é um alimento riquíssimo e é até difícil eu falar desse alimento em tão pouco tempo, mas eu vou tentar então aqui dividir didaticamente em 3 grupos, né, para facilitar a apresentação. Então, os grupos são fatores imunológicos, componentes nutricionais e fatores de crescimento. Dentro dos fatores imunológicos, eu gostaria então de destacar as citocinas, que vão atuar ali na resposta inflamatória, também os oligosacarídeos e glicoconjugados. Tá, mas por que eu estou falando desses oligosacarídeos, que são carboidratos dentro dos fatores imunológicos? Porque esses oligosacarídeos, eles já mostraram uma ação pré-biótica, então eles podem contribuir com o sistema imune. Dentro do colostro também a gente pode encontrar antimicrobianos de amplo espectro, como por exemplo a lactoferrina, que já é um peptídeo que já mostrou essa possibilidade. E também nós encontramos as imunoglobulinas, que são os anticorpos. O colostro bovino ele é riquíssimo em anticorpos contra diversos tipos de patógenos, como por exemplo a influenza, e também contra alguns alérgenos, como ácaro e trigo. E ele é extremamente rico por conta da biologia, né, desses bovinos. Então, diferente da gestação humana, onde há uma troca de anticorpos da mãe para o bebê, nos bovinos, a barreira placentária não permite a troca das imunoglobulinas, dos anticorpos. Então, o bezerro, ele só vai receber esses anticorpos após o parto, ali no colostro. Então, esse primeiro colostro, ele é riquíssimo para que esse bezerro, ele já tenha, né, forme o seu sistema imune adequadamente. Nessas imunoglobulinas presentes no colostro bovino, quando utilizadas para suplementação bovina, elas já mostraram tanto uma ação se ligando diretamente nesses patógenos, e aí reduzindo as infecções e também reduzindo, né, a competição ali com as bactérias benéficas que vivem do nosso intestino, mas também essas imunoglobulinas já mostraram que elas podem ser um auxílio na adesão das bactérias benéficas. Então, por exemplo, ali nessa imagem aqui da direita, a gente pode ver um grupo, né, de bactérias benéficas que estão ligadas aqui às células gastrointestinais, graças ao auxílio, né, após um tratamento com as imunoglobulinas do colostro. Dentro dos fatores nutricionais, né, que é o segundo grupo, quando a gente fala dos macronutrientes, a gente pode falar que o colostro tem uma quantidade um pouco maior de gordura que o leite bovino, mas a gente tem que lembrar que são gorduras benéficas, como por exemplo o ômega 3, e quando a gente fala de proteínas, o colostro ele é bem mais rico em proteínas do que o leite bovino. Quando eu falo de carboidratos, eu gostaria de destacar os oligosacarídeos, né, que eu já citei ali nos fatores imunológicos, né, então esses oligosacarídeos, assim como os oligosacarídeos do leite humano, né, os HMOs, os oligosacarídeos do colostro bovino, eles mostraram ser semelhantes tanto na estrutura
quanto na função. Então, eles mostraram, sim, uma atuação no crescimento de diferentes linhagens do gênero Bifidobacterium, né, mostrando essa ação interessante para o nosso sistema imunológico. Além dos macronutrientes, a gente também tem no colostro os micronutrientes, né? Então, dentre os minerais, a gente pode citar grandes quantidades de cálcio e fósforo, e quando a gente fala das vitaminas, o colostro bovino ele chega a ter 5 vezes mais vitaminas A, D e E que o leite maduro. O último grupo, então, dessa composição do colostro são os fatores de crescimento. Então, quando a gente descreveu os fatores de crescimento, a comunidade científica acreditava que esses fatores, eles atuavam basicamente no crescimento das linhagens celulares, mas hoje a gente sabe que eles têm uma ação muito além disso, e eles estão envolvidos principalmente com a comunicação entre as células, tendo uma ação local ou sistêmica. Foram mais de 20 tipos de fatores de crescimento descritos, né, no colostro bovino, e esses fatores, eles podem ter tanto uma ação aditiva, quando a ação de um se soma, né, à ação do outro, ou uma ação sinérgica, quando a ação de um é potencializada com a ação do outro. Alguns dos exemplos dos fatores de crescimento presentes no colostro bovino é o IGF e o EGF. Quando a gente fala de fatores de crescimento, é importante a gente falar da integridade das mucosas, né? Porque a mucosa é a primeira barreira que vai evitar a infecção, né? A entrada de patógenos no nosso organismo e de macromoléculas maléficas, né? Então, se essas mucosas elas estão íntegras, a gente garante, né, uma redução das infecções. Então, por exemplo, uma cultura celular, né, de células da mucosa intestinal, numa cultura, passou por uma injúria, que é o que a gente vê aqui nessa primeira imagem, né? E após 24 horas, o grupo controle e o colostro bovino, a gente percebe que o colostro bovino foi efetivo, né, na sinalização, né, na migração dessas células para a região da ferida e também na diferenciação e crescimento dessas células. Bom, eu falei sobre todos esses componentes do colostro, né? E eu acredito que vocês já devem estar curiosos sobre como a gente pode, então, utilizar todos esses fatores, né? A gente vê vários cenários como promissores para a utilização do colostro bovino, mas 3 em especial, né? Então, o primeiro, como eu já falei bastante sobre imunidade aqui, a gente pode pensar, então, no cenário de auxílio no sistema imunológico mesmo. O colostro ele já mostrou ter essa atuação de auxiliar a resposta imunológica, e tem estudos mostrando, por exemplo, que idosos que tomaram a vacina da gripe e foram suplementados com o colostro adicionalmente, eles apresentaram uma redução dos episódios gripais e também o período que eles ficaram gripados, ele foi menor, significativamente menor. Né? A gente sabe que a população idosa, ela já é imunossuprimida, então auxiliar na redução desses processos de infecções é bastante interessante para essa população. O segundo cenário que a gente vê muito promissor é na saúde do trato gastrointestinal. Os diferentes compostos presentes no colostro bovino, eles já mostraram esse suporte para a saúde do trato gastrointestinal. A gente sabe que 70% do nosso sistema imunológico está no nosso intestino. Além disso, o intestino hoje já é considerado o nosso segundo cérebro, porque é o lugar onde tem mais neurônios, né? O segundo lugar, logo após o cérebro. Então, reações que acontecem no intestino podem influenciar no nosso humor, por exemplo. O colostro ele já se mostrou benéfico para auxiliar no funcionamento, mas ele também auxilia, né, no suporte da integridade desse revestimento das mucosas que eu já citei. Por exemplo, tem estudos mostrando que atletas de alto desempenho, que por conta dos seus treinos extenuantes, eles têm problemas com permeabilidade intestinal. Quando eles foram suplementados com o colostro, eles apresentaram uma redução, né, dessa permeabilidade intestinal com redução de infecções. E já aproveitando, então, esse gancho dos atletas, a gente já pode falar do próximo cenário, então, que é para o desempenho físico. O colostro bovino, ele se mostrou como um auxílio
tanto para atletas de alto desempenho, quanto para atletas do dia a dia, né, as pessoas que querem só se exercitar, e em diferentes idades também. Por exemplo, idosos, que a gente sabe que já podem ser acometidos com sarcopenia, e o colostro bovino, ele mostrou essa ação no aumento da massa muscular, acelera a recuperação no pós-exercício, né, reduzindo inflamações. Além disso também, tem estudos mostrando que atletas, quando foram suplementados com o colostro bovino ou com o whey protein, o colostro bovino mostrou resultados melhores, né, no ganho de massa muscular do que o whey. Mas quando a gente fala, então, em colostro, a gente não pode deixar de citar a Pantherix. A Pantherix, ela é líder global na comercialização de produtos à base de colostro bovino. Isso porque ela se preocupa com o bem-estar animal e com uma coleta ética. Então, a coleta, ela só vai acontecer no primeiro dia e depois que o bezerro recebeu as quantidades que ele precisa. Então, para a gente ter uma ideia, né, uma vaca leiteira, ela pode produzir ali em um dia cerca de 30 litros de colostro, só que o bezerro ele precisa só de 3 a 4 litros, então existe um excedente que pode ser utilizado. Além disso, a Panther se preocupa, então, porque tudo vai influenciar, né? Então, se a vaca foi bem alimentada, se essa vaca foi vacinada, tudo isso vai influenciar. Além disso, então, a Panther se preocupa que a coleta seja no primeiro dia, porque garante que tenha a maior quantidade de imunoglobulinas e a maior quantidade de proteínas, porque depois já começa a transição para o leite maduro, né? Então vai reduzindo as quantidades desses ativos. Para a gente ter uma ideia, a cada meia hora há uma redução de 5% na taxa de transmissão desses anticorpos. Então, a importância de coletar nesse dia. E o colostrum 1, ele é obtido apenas com essa coleta do primeiro dia. Colostrum 1 é um produto em pó e ele é possível de ser utilizado em diversas aplicações, como comprimidos mastigáveis, ou, por exemplo, em barras e sachês. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa apresentação, tenham concordado comigo que o colostro bovino é esse superalimento. Qualquer coisa, vocês podem perguntar, nos enviar perguntas. Estamos aqui para ajudar. Além disso, nós temos diversos materiais que podemos compartilhar. Espero que tenham gostado da apresentação e concordem comigo que realmente o colostro é esse superalimento e está disponível para a gente utilizar para a suplementação humana. Muito obrigada.